vamos começar agora a nossa aula de matemática, certo? Vejam só, aula de matemática hoje vai ter também várias coisinhas mais pequenas, certo? Tem pequenos pedaços para a gente fazer. E nós vamos começar, já que nossa última atividade foi lá da página 80, tá bom? Que daqui a pouquinho eu vou chamar vocês para fazer a correção. O pessoal que está assistindo aqui de manhã, na hora certinha, né? Como a gente combinou de assistir na hora certinha, daqui a pouco eu chamo lá para a gente fazer a correção da página 80. Mas vamos começar aqui pela página 81, que eu já vou virar aqui a página. Ó, a página de situações de multiplicação. E tem aí, gente, como já foi visto nos anos anteriores, também foi bem parecido isso, vai falar onde a gente pode usar a multiplicação. Porque esse capítulo vai falar de multiplicação e divisão, ok? E aqui tem situações de multiplicação, para a gente usar algumas situações que acontecem. E tem aqui a descrição, que vocês vão ler com calma. Eu não vou ler cada questãozinha, cada situação, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas vejam, tem aqui a primeira, só aqui, ó. Um profissional de festas infantis recebe R$18 por hora de trabalho. Se ele trabalhar 13 horas por uma semana, que quantia receberá? Né? Aí é só pensar. Cada hora de trabalho recebe 18. Se ele trabalhar 13 horas, é a multiplicação, né, pessoal? Só que aqui eu vou falar algumas formas de como fazer. Ó, pode resolver usando a malha quadriculada, como tem aqui na imagem. Pode responder usando o algoritmo. O que é o algoritmo? É armando a continha, como a gente já aprendeu, certo? E aqui embaixo já tem a resposta, que ele vai receber, aqui ó, bem aqui, do ladinho. Ou aqui do ladinho. R$234, tá bom? Bem simplesinho, gente, mas claro, leiam com calma que essas primeiras páginas é só a explicação, tá bom? E que se eu for ler fica extenso demais aqui. Aí na próxima página, a segunda situação, vejam só. Veja como Gabriela organizou as cartas de um jogo para brincar. E tem aqui vários, vamos lá pra cima, Luciano. Ui! Pronto, ó, tem aqui várias cartas que ela organizou para poder brincar. Aí uma perguntinha, ó. Quantas cartas há nesse jogo de Gabriela? Se vocês quiserem contar, 1, 2, 3, 4, 5, tudinho, pode, mas eu não recomendo. O que recomendo é que vocês contem por coluna, ó, quantas colunas tem e quantas linhas. Aí é só fazer a multiplicação, como estão fazendo aqui do lado, certo? Ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vejam só. Estão contando as colunas e as linhas bem melhor. Aí fazendo a multiplicação, vem aqui que tem 132 cartas. Isso é outra dica, né? E a terceira situação, ó, a história do Frederico, eu tô na frente dele. Frederico é confeiteiro. Para fazer uma receita de doce, ele usa, entre outros ingredientes, 180 gramas de açúcar. Quantos gramas de açúcar serão necessários para Frederico fazer os doces de uma encomenda que corresponde a 15 receitas? Aí, se uma receita é 180, aí vão multiplicando 5 receitas, 10 receitas até chegar em 15. Essa é outra forma de usar, ó. Pode ser usada a multiplicação para isso, de pouquinho. Ó. A gente viu uma receita, aí multiplicou aqui por 5, depois por 10 até chegar no 15. E soubemos, ó, que o Frederico vai usar 2.700 gramas de açúcar para fazer os doces da encomenda. Deixa eu só ver aqui. Né? 3 situações, pessoal, que podemos usar a multiplicação. Depois ainda tem mais 2 exemplos. Mais 2, aliás, não tem mais, né? Mais 4 exemplos. Aqui, agora acompanhe outras situações em que as propriedades da multiplicação também podem ser utilizadas. E tem, né, mais umas descrições e falando sobre cada um. Na primeira alternativa, vocês vão ler um textinho, uma historinha, que mostra, ó, que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. O que isso quer dizer? Que tanto faz eu multiplicar, por exemplo, 2 vezes 3, ou se eu multiplicar ao contrário, que ó, troquei 3 vezes 2, vai dar no mesmo, certo? Na multiplicação não altera. Ah, então tanto faz que se eu armar, botar um embaixo, outro em cima, tanto faz. O resultado vai ser o mesmo. A dica, né, como eu só falei antes, é bom você colocar o númerozinho menor embaixo, que facilita a entender e não se perder. Na segunda situação, aqui do lado, ó, tem uma historiazinha que vai servir para a gente entender que em uma multiplicação com 3 ou mais fatores, podemos associar os fatores de diferentes maneiras e mesmo assim o produto não se altera. É como vocês podem ver aqui, ó, vou aumentar. Vejam só. Fizeram aqui a continha. 6 vezes 5 vezes 5.
Aí, aqui, primeiro a pessoa respondeu 6 vezes... 6 vezes 15 vezes 5. A pessoa respondeu 6 vezes 15, que deu 90, e depois pegou o outro vezes 5. Mas aqui embaixo ele fez diferente, ó. Ele fez 6, fez primeiro o 15 vezes 5 e só depois que ele multiplicou o 6. Mas vocês podem ver que o resultado ficou igual também, certo? Essa é a segunda propriedade da multiplicação. A primeira, ó, é que a ordem dos fatores não altera o produto. Vocês podem misturar que vai dar certo. A segunda, você pode começar aqui do começo ou começar lá do fim, que também vai dar certo, certo? Se tivesse aqui 10 fatores, você podia multiplicar só os do final, depois do começo, e ir voltando e pegar do meio para frente, para trás, que não importa, ia sempre dar certo. Claro, se você fizer certo, né? É só você não errar. E tem aqui a terceira. Na multiplicação de dois fatores, quando um dos fatores é o 1, o resultado é o outro fator. Isso aqui a gente já conhece faz tempo, né? Porque, ó, 1 vezes 10 é 10. 1 vezes 100 é 100. 1 vezes 15 é 15. O 1 não serve de muita coisa para multiplicação. Como aqui tem uma historinha para vocês entenderem melhor. E a última propriedade que a gente vai ver hoje é a seguinte, ó. Claro, eu tô pulando, mas tem a historinha toda. Leiam para entender o que foi que aconteceu, pessoal. Na multiplicação de um número por uma adição ou por uma subtração, podemos multiplicar cada termo da adição ou da subtração pelo número e, em seguida, adicionar ou subtrair os resultados. Como assim? Vejam só aqui, ó. Tinha aqui 8 vezes e dentro do parêntese 3 mais 5. Errei. 5 mais 3, né? 8 vezes 5 mais 3. Vejam o que a pessoa aqui do livro fez. Primeiro ele multiplicou 8 vezes 5, que deu 40. Depois 8 vezes 3, que deu 24. E somou tudo. Ou seja, ele multiplicou separado. Em vez dele fazer aqui 8 vezes 5 mais 3, ele juntar o 5 com o 3, que dá 8, e fazer 8 vezes 8, não, ele fez de pedacinho. 8 vezes 5, depois 8 vezes 3 e somou tudo no final, que deu certo. Ok? Gente, tem aqui uma curiosidadezinha sobre o símbolo de multiplicação, para você saber como é que ele surgiu. E em seguida tem as atividades. Quais atividades nós vamos fazer hoje? Primeiro, essa aqui, ó, usando o algoritmo. O que é algoritmo? Armar. Vocês vão armar essas 4 continhas e responder para mim, ok? No caderno. Segunda, use as informações e resolva os problemas a seguir. O dobro significa 2 vezes. O triplo significa 3 vezes. O quádruplo significa 4 vezes. E tem umas questõezinhas. Uma caixa tem 85, outra caixa tem o dobro, ou seja, multiplica por 2. Olha a outra. Theo e Fernando são irmãos e colecionam CDs. Eles têm 115 CDs de música italiana e o triplo dessa quantidade de música brasileira, ou seja, multiplica por 3 e assim vai. Na outra aqui, está falando sobre quádruplo, ou seja, multiplicar por 4, simplesinha. Façam todos no caderno e me mandem, eu quero ver as continhas feitas, gente. Se mandarem só a resposta, eu não vou corrigir, tá? Eu quero com a continha. A outra, a questão 3. Ao organizar uma demonstração de ginástica, o professor de educação física de uma escola formou, estou na frente disso, 14 grupos com 24 alunos. Olha a multiplicação aí, 14 vezes 24. É só fazer, viu, pessoal? E assim vai, galera, ó. Todas elas são de multiplicação, a 4. É só de fazer as multiplicações mesmo. Tem uma perguntinha sobre os resultados, que vocês, se observarem, lembrar do que a gente falou 2 páginas aqui atrás, sobre alterar os fatores, vocês respondem essa aqui bem legalzinha. Aí a B, outra multiplicação. Aí a C, perguntando, relacionando com a pergunta da B, facinha também. Na 5... tem aqui falando sobre os números, ó, outra propriedade. Aqui falando sobre aquela segunda propriedade lá, de você poder mudar a ordem que você vai fazer. Tem aqui, ó, 4 vezes 9 vezes 11. Né? E tem aqui perguntando, você pode fazer 4 vezes 9 depois multiplicar por 11, ou fazer 9 vezes 11 depois multiplicar por 4 e pergunta se os resultados mudaram. Simples demais. Passando, tem também essas aqui. Todas as questões, gente, são baseadas no que a gente acabou de ver aí nas páginas
81, 82, 83, 84. Por isso que elas são muito importantes que vocês leiam com calma para entender, porque tá toda a explicação nelas, certo? A 6 também, já foi falado, né? Que você pode multiplicar de pedaço, 9 vezes 8, 9 vezes 3, depois soma tudo. E a 7, um probleminha, certo? O probleminha é a história aqui da Patrícia no supermercado, que dá certo também. Galera, só conferir. Assim, tem outra partezinha aqui da Juliana. Olha, Juliana, apareceu na história. Juliana está fazendo algumas experiências usando uma balança de 2 pratos. Observe, né? E aí tem aqui toda a historinha. Gente, vou apressar um pouco. Essa é a última página do livro. Muitas páginas, certo? Nem tanto. De atividade mesmo, são 1, 2, 3, são 9 questões. Todas elas sobre multiplicação, tá certo? Ah, professor, então já só isso? Calma, tem mais coisa, mas não se preocupe que o mais coisa é pouquinho. Vejam só. Como teve em português, tem também aqui o card com o descritor de matemática. O descritor de hoje é aqui o D46, o D2, que é a mesma coisa, que serve para identificar o número de faces, arestas e vértices de figuras tridimensionais representadas por desenhos. Ou seja, vocês têm que ler a questão e procurar. Nesse caso aqui está perguntando o número de faces, número de lados, certo? Número de partes de cada um. Aí é só contar, levando em conta as partes que poderiam estar escondidas. Nessa pirâmide aqui, ó, não tem nada escondido, certo? Dá para ver tudo. Tem alguns desenhos em que não aparece, por exemplo, essa partezinha pontilhada. Aí você tem que conseguir imaginar a parte que está escondida. E aqui as explicações, ó, as dicas. Sai, Luciana. Para cá. Leia atentamente o item para ter certeza do elemento do sólido. Tem toda a explicação, gente. Segundo passo. Terceiro passo. Vocês leem as explicações para conseguir chegar aqui na resposta. Do mesmo jeito que houve em português, ó, vou mandar umas questõezinhas extras parecidas, ó, falando aqui de sólidos, perguntando quais são as pirâmides, essa outra. Tudo isso vai estar no grupo também. O número de faces, olha aqui, perguntando de novo, número de faces, lados, tanto em cima e embaixo quanto ao redor. Só vocês contarem. E a última aqui tem um desenho lá em cima, ó, aqui. E qual das alternativas, se você pegasse essas formas, vocês iam conseguir formar esse mesmo desenho? Ó, aqui do lado. Tem as alternativas. Qual delas dá para formar o desenho lá de cima? Certo? E por fim, gente, vamos ter aqui, igual teve em português, 3 questõezinhas do estudo em casa. Falando aqui sobre valor relativo, valor absoluto, que a gente já conhece também. Essa questão 1 já está respondida, tá com a explicação toda aqui embaixo, tá certo? Para vocês lerem. E aqui do lado tem as 2 questõezinhas bem parecidas. Já tem aqui a 2 e a 3. Vocês só precisam me mandar o gabarito. Nem tem cálculo, viu, pessoal? Já que teve muito cálculo lá em matemática, essa aqui nem vai ter cálculo, tá? É só olhar, prestar atenção e responder. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas os próximos vão ser mais curtos, porque essa tinha muita coisa para explicar. Os próximos não vão ser mais curtinhos. Galera, obrigado por terem prestado atenção. Nos vemos na próxima aula. Faça aí com atenção, eu tô aqui para ajudar, certo? Obrigado e até mais.